pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio de Lendo e Reagindo a Anne de Green Gables, essa história maravilhosa, divertidíssima, uma fofura que a gente tem lido aqui. Estamos no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 15 do livro 2, tá? Se você tá chegando aqui agora, dá uma conferida aqui nos cards, na playlist com toda a história. A gente leu desde o livro 1, capítulo 1. A gente tá aqui agora no capítulo 15. Vamos lá, pessoal, ver o que essa galerinha agora, né? Porque é a Anne com os amigos dela, as crianças que estão lá, né? Os gêmeos. Vamos ver o que esse povo vai aprontar no capítulo de hoje. Então, vamos lá. O título do capítulo é O Início das Férias. Anne trancou a porta da escola em um entardecer tranquilo e dourado. Os ventos murmuravam entre os abetos vermelhos ao redor do pátio e as sombras alongavam-se, preguiçosas, nos limites dos bosques. Ela guardou a chave no bolso com um suspiro de satisfação. O ano escolar havia terminado e ela fora nomeada novamente para o ano seguinte, com muitas expressões de satisfação. Apenas o Sr. Harmon Andrews disse-lhe que deveria usar o açoite com mais frequência. Gente, o povo! E 2 meses de férias bem merecidas lhe acenavam convidativamente. Anne sentia-se em paz com o mundo e consigo mesma, ao descer a colina com uma cesta de flores na mão. Desde que começaram a brotar as flores de maio, Anne não deixara de fazer sua visita semanal ao túmulo de Matthew nenhuma vez. Todos os habitantes de Avonlea, exceto Marilla, já haviam esquecido o quieto, tímido e pouco importante Matthew Cuthbert, mas sua memória permanecia viva no coração de Anne e assim sempre seria. Ela jamais esqueceria do senhor gentil que foi o primeiro a dar o amor e a compaixão de que sua infância negligenciada tanto preciava. No sopé da colina, um menino estava sentado na cerca, à sombra dos abetos. Um menino com grandes olhos sonhadores e um rosto bonito e delicado. Ele desceu e se juntou a Anne, sorrindo, mas havia sinais de lágrimas em suas bochechas. Achei que poderia esperar pela senhorita, professora, pois eu sabia que estava indo para o cemitério, ele disse, segurando sua mão. Também estou indo para lá. Estou levando esse buquê de gerânios para colocar no túmulo do meu avô Irving, em nome da minha avó. E olhe, professora, vou colocar esse buquê de rosas brancas ao lado do túmulo do vovô em memória da minha mãezinha, pois não posso ir até o túmulo dela. Mas a senhorita acha que ela vai saber mesmo assim? Sim, tenho certeza que vai, Paul. Sabe, professora, hoje faz 3 anos que a minha mãezinha faleceu. Faz muito, muito tempo, mas dói tanto quanto antes. E sinto falta dela tanto quanto antes. Algumas vezes parece que não conseguirei suportar. Dói tanto. A voz de Paul fraquejou e seus lábios tremeram. Ele olhou para as rosas na esperança de que a professora não percebesse suas lágrimas. E ainda assim, você gostaria de que não parasse de doer, disse Anne muito suavemente. Você não gostaria de esquecer sua mãezinha, mesmo que pudesse. Ai, gente, que triste, tadinho do Paul. Continuando. Não, certamente que não. É exatamente assim que me sinto. A senhorita é tão boa para compreender, professora. Ninguém mais entende tão bem, nem mesmo a vovó, que é tão boa comigo. Meu pai entende muito bem, mas não posso falar muito com ele sobre a mamãe, pois isso faz com que ele se sinta tão mal. Quando ele cobre o rosto com a mão, eu já sei que é hora de parar. Pobre papai, ele deve sentir-se extremamente solitário sem mim, mas sabe, ele não tem ninguém além de uma governanta, e ele acha que as governantas não são boas para educar menininhos, especialmente agora que ele precisa ficar tanto tempo fora de casa a trabalho. As avós são as melhores depois das mães. Um dia, quando tiver crescido, eu voltarei a morar com meu pai e nós nunca mais ficaremos distantes. Paul havia falado tanto com Anne sobre sua mãe e seu pai que ela sentia como se já os conhecesse. Tinha a impressão de que a mãe deveria ter tido o mesmo temperamento e disposição do menino,
e imaginava que Stephen Irving fosse um homem muito reservado, com uma natureza profunda e terna que mantinha escrupulosamente oculta do mundo. Papai não é muito fácil de se conhecer, Paul havia dito uma vez. Eu mesmo não o conhecia de verdade até pouco tempo depois da morte de minha mãezinha. Mas ele é esplêndido quando se deixa conhecer. É a pessoa que mais amo no mundo, depois a vovó Irving e então a senhorita professora. Eu a amaria mais, logo depois do papai, se não fosse meu dever amar mais a vovó Irving, porque ela está fazendo tanto por mim. A senhorita entende, professora, mas eu gostaria que ela deixasse a lamparina acesa em meu quarto até que eu dormisse. Vovó a leva consigo assim que me coloca na cama, pois diz que não posso ser um covarde. Eu não tenho medo, mas preferia ficar com a lamparina. Minha mãezinha costumava sentar-se ao meu lado e segurar minha mão até eu cair no sono. Acho que ela me mimava. As mães fazem isso às vezes, sabe? Não, Anne não sabia disso, embora pudesse imaginar como era. Ela pensou tristemente em sua mãezinha, a mãe que pensava que ela era perfeitamente linda e que tinha morrido tanto tempo atrás e estava enterrada ao lado de seu jovem esposo, naquele túmulo distante que ninguém visitava. Anne não conseguia se lembrar da mãe e por isso quase chegava a invejar Paul. Meu aniversário é na semana que vem, disse Paul conforme subiam a longa colina vermelha, banhados pelos agradáveis raios do sol de junho. E o papai escreveu dizendo que está me enviando algo que ele acha que eu vou amar mais do que tudo. Creio que já tenha chegado, pois a vovó trancou a gaveta da escrivaninha, e isso é novidade. E quando perguntei a ela o porquê, ela só me olhou misteriosamente e falou que garotinhos não devem ser tão curiosos. É muito emocionante fazer aniversário, não é? Eu completarei 11 anos. Você não diria que tenho 11, não é mesmo? Vovó diz que eu sou muito pequeno para minha idade, porque não como mingau de aveia bastante. Eu como o máximo que consigo, mas a vovó me serve pratos muito cheios. Posso garantir que minha avó não é nem um pouco malvada. Desde que tivemos aquela conversa sobre as orações voltando da escola dominical, professora, quando a senhorita me disse que temos que orar por todas as nossas dificuldades. Eu pedi a Deus todas as noites que me concedesse a graça de ser capaz de comer cada gota do meu mingau pela manhã. Mas ainda não consegui fazer isso e não sei se é porque recebi muito pouca graça ou muita quantidade de mingau. Vovó diz que o papai foi criado à base de mingau e isso certamente funcionou para ele, pois a senhorita precisa ver os ombros que ele tem. No entanto, às vezes, eu acho que o mingau vai ser a causa da minha morte. Concluiu, suspirando com um ar meditativo. Gente, tadinho dessa criança sendo forçada a comer muita quantidade, né? Porque claramente não é que ele está fazendo birra por não querer comer mingau. Ele está fazendo um mega esforço para agradar a avó e comer tudo, só que ela está botando muita quantidade. Tadinho. Anne permitiu-se um sorriso, pois Paul não estava olhando para ela. Toda a Avonlea sabia que a velha senhora Irving estava criando o neto de acordo com os bons e velhos métodos de dieta e moral. Esperamos que não, querido, ela disse alegre. Como vão suas pessoas de pedra? O gêmeo mais velho continua se comportando bem? Ele tem que se comportar bem, respondeu Paul enfaticamente. Ele sabe que não serei seu amigo caso contrário. Acho que ele está meio cheio de perversidade. E Nora já descobriu sobre a Dama Dourada? Não, mas acho que ela suspeita. Estou quase certo de que ela me observou da última vez em que fui até a caverna. Não me importo se ela descobrir. É para o bem dela que eu não quero que descubra, pois sei que seus sentimentos ficarão magoados. Mas se ela está determinada a ser magoada, não posso evitar. Se eu fosse até a costa com você uma noite dessas, acha que eu conseguiria ver as suas pessoas de pedra? Paul balançou a cabeça com seriedade. Não, acho que a senhorita não conseguiria ver as minhas pessoas de pedra. Sou o único que as pode ver, mas a senhorita conseguiria ver as suas próprias pessoas de pedra. A senhorita é do tipo que consegue.
Nós dois somos. A senhorita sabe disso, professora, acrescentou, apertando a mão de Anne como um bom amigo. Não é esplêndido ser assim, professora? É esplêndido, concordou Anne, com seus brilhantes olhos acinzentados voltados para baixo, em sintonia com os radiantes olhos azuis do menino. Anne e Paul sabiam quão belo é o reino cuja vista é aberta pela imaginação, e ambos conheciam o caminho para a terra da felicidade. Ali a rosa da alegria florescia, imortal, pelos pequenos vales e córregos. Nuvens jamais escureceriam o céu ensolarado. Doces sinos nunca badalavam fora do tom, e almas gêmeas era o que não faltava. A localização dessa terra, a leste do sol, a oeste da lua, é uma dádiva inestimável, que não pode ser comprada em nenhum lugar. Deve ser um presente das boas fadas ao nascer, que o tempo jamais conseguirá arruinar ou roubar. É preferível possuí-lo vivendo em um sótão a ser habitante de um palácio sem tê-lo. O cemitério de Avonlea continuava sendo o campo solitário coberto de relva que sempre fora. Para falar a verdade, os melhoradores estavam de olho nele. A Priscilla Grant tinha lido um relatório sobre os cemitérios da última reunião. Em algum momento no futuro, os melhoradores pretendiam substituir a velha cerca de madeira esquisita, que estava coberta de líquen por uma boa cerca de arame, aparar a grama e endireitar os monumentos inclinados. Anne pôs as flores que trouxera no túmulo de Matthew e então foi até o cantinho sob o álamo onde Esther Gray descansava. Desde o dia do piquenique na primavera, Anne sempre colocava flores no túmulo da moça quando visitava o de Matthew. Na tarde anterior, ela voltara sozinha até o deserto jardinzinho no bosque e colhera algumas das rosas brancas de Esther. Achei que iria gostar mais dessas do que de qualquer outra, querida, disse suavemente. Anne ainda estava ali, sentada, quando viu uma sombra na relva ao seu lado. Ela ergueu os olhos e viu que era a senhora Allan. As duas voltaram juntas para casa. A senhora Allan já não era mais a jovem noiva que o ministro trouxera para Avonlea 5 anos atrás. Ela havia perdido um pouco do frescor da beleza e das curvas juvenis, e linhas finas e pacientes podiam ser vistas ao redor dos olhos e da boca. Um túmulo pequenino naquele mesmo cemitério era responsável por algumas delas, enquanto as mais novas haviam surgido durante a recente enfermidade de seu filhinho, que felizmente já recobrara a saúde. Mas suas covinhas continuavam tão doces e peculiares como sempre foram, assim como seus olhos claros, iluminados e sinceros. O que faltava de beleza juvenil em seu rosto era mais do que compensado por uma grande ternura e força. Presumo que você esteja ansiosa pelas férias, não é, Anne? Perguntou ao deixarem o cemitério. Anne assentiu, inclinando a cabeça. Sim, posso saborear a palavra como um pedacinho de doce sob a língua. Acho que o verão será adorável, em parte porque a senhora Morgan virá para a ilha em julho e Priscila irá trazê-la aqui. Sinto um dos meus antigos arrepios só de pensar. Espero que se divirta, Anne. Você trabalhou duro no último ano e se saiu muito bem. Ah, não sei. Deixei a desejar em tantas coisas. Não fiz o que tinha prometido fazer no último outono quando comecei a lecionar. Não tenho vivido de acordo com os meus ideais. Nenhum de nós consegue, comentou a senhora Allan com um suspiro. Mas você sabe o que Lowell diz, Anne. Fracassar não é crime, mas sim ter pouca ambição. Devemos ter ideais e tratar de viver de acordo com eles, mesmo que nem sempre tenhamos êxito. A vida seria uma lástima sem eles, e com eles grande e magnífica. Mantenha-se firme em seus ideais, Anne. Vou tentar, mas preciso abandonar a maioria das minhas teorias, disse Anne rindo um pouco. Eu tinha a mais bela coleção de teorias que se possa imaginar quando comecei a dar aulas, mas cada uma delas provou ser errada, de um jeito ou de outro. Até a teoria do castigo corporal, brincou a senhora Allan. Anne enrubesceu. Nunca me perdoarei por ter castigado Anthony.
Que bobagem, querida, ele mereceu, e era o que ele precisava. Você não teve problemas com o garoto desde então, e agora ele pensa que não existe outro como você. Sua bondade conquistou o afeto dele, depois que a ideia de que uma moça não serve para ser professora foi arrancada daquela cabeça dura. Ele pode até ter merecido, mas essa não é a questão. Se eu tivesse decidido de forma calma e deliberada açoitá-lo, por considerar que essa é uma punição justa, eu não estaria me sentindo assim. Mas a verdade, senhora Allan, é que eu me enfureci e foi por isso que bati no menino. Não pensei se era justo ou injusto. Mesmo se ele não merecesse, eu teria feito do mesmo jeito. É isso que me chateia. Bem, todos nós cometemos erros, querida. Então deixe isso para lá. Devemos nos arrepender dos erros e aprender com eles, mas nunca carregá-los conosco para o futuro. Lá vai Gilbert Blythe em sua bicicleta. Deve estar de férias também. Como estão indo os estudos? Muito bem. Planejamos terminar o Virgílio nesta noite. Faltam somente 20 linhas. Depois não estudaremos mais até setembro. Você pensa em ir para a universidade algum dia? Ah, não sei. Anne olhou sonhadora para o horizonte pintado de opala. Os olhos de Marilla nunca ficarão melhores do que estão, apesar de estarmos gratas por saber que não ficarão piores. E temos também os gêmeos. Na verdade, eu não acredito que o tio mandará buscá-los. Talvez a universidade esteja logo depois da curva no caminho, mas eu ainda não cheguei lá. Eu não penso muito no assunto, para não ficar descontente. Bem, eu adoraria que você fosse para a universidade, Anne, mas se você nunca for, não fique triste. Afinal, nós construímos nossa vida onde quer que estejamos. A universidade só nos ajuda a tornar as coisas mais fáceis. A vida pode ser ampla ou pequena, de acordo com o que colocamos nela, e não com o que obtemos. A vida é rica e plena aqui e em qualquer outro lugar, se soubermos abrir nosso coração para sua riqueza e plenitude. Gente, que passagem linda! Adorei! A vida pode ser ampla ou pequena de acordo com o que colocamos nela e não com o que obtemos. A vida é rica e plena aqui ou em qualquer outro lugar, se soubermos abrir nosso coração para sua riqueza e plenitude. Lindo, 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 lindo. Continuando. Acho que entendo o que a senhora quer dizer, disse Anne pensativa, e sei que tenho tanto a agradecer, tanto pelo meu trabalho, por Paul Irving, os queridos gêmeos e todos os meus amigos. Sabe, senhora Allan, sou muito grata às amizades, elas embelezam tanto a vida. De fato, a verdadeira amizade é algo muito reconfortante, pela qual devamos ter grande consideração sem nunca maculá-la, por causa de alguma falha, seja na autenticidade, seja na sinceridade. Temo que a palavra amizade seja frequentemente degradada a um tipo de intimidade que nada tem a ver com a verdadeira amizade. Sim, como a de Gertie Pye e Julia Bell. Elas são muito íntimas e vão juntas a todos os lugares, mas Gertie está sempre dizendo coisas desagradáveis sobre Julia pelas costas, e todos pensam que ela sente inveja, pois fica bastante satisfeita quando alguém a critica. Creio que seja um pecado chamar isso de amizade. Se temos amigos, devemos ver somente o que há de melhor neles e dar-lhes o nosso melhor. A senhora não acha? Dessa maneira, a amizade seria a coisa mais bela do mundo. A amizade é muito bela, sorriu a senhora Allan, mas algum dia... Então ela se deteve, repentinamente. No delicado rosto pálido ao seu lado, com os olhos cândidos e traços expressivos, havia ainda muito mais de menina do que de mulher. O coração de Anne ainda abrigava apenas os sonhos da amizade e da ambição, e a senhora Allan não queria varrer as flores de sua doce inocência. Assim, deixou que sua frase fosse completada pelos anos futuros. A senhora Allan não quis falar sobre amor, paixão, tipo assim, algum dia você vai se apaixonar por alguém e aí vai querer mais do que amizade com alguém. Mas é muito engraçado que isso passou pela cabeça da senhora Allan assim que o Gilbert passou, né, de bicicleta.
bem na hora certa que ela pensou sobre isso, não é verdade? Sabemos que no futuro Anne e Gilbert provavelmente vão ter alguma coisinha ali, né, gente? Mas é isso, amei esse capítulo com um tom assim um pouco mais sério, um pouco mais triste, né? Eles indo no cemitério, mas foi um capítulo mais reflexivo aqui na história, né? Mais pensativo, mas muito bonito, igual a todos os outros capítulos aí da história da Anne. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ler esse capítulo junto comigo. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscrevam no canal, enviem os vídeos do canal que vocês gostam para todas as pessoas que vocês acham que vão gostar. Isso me ajuda bastante quando vocês me ajudam a divulgar o canal cresce. Então, muito obrigado a todos que podem compartilhar aí os vídeos do canal com as pessoas conhecidas. E a gente vai se ver aí nos próximos vídeos, pessoal. Um abraço, tchau!